Se a história da humanidade fosse um livro, qual seria o tema principal, sabe? Seria uma saga de acasos, de conflitos? Ou haveria um fio condutor, um propósito maior costurando todas as páginas? É a grande pergunta, não é? E é uma que ecoa, principalmente em tempos de crise como os nossos. Hoje, a gente vai se debruçar sobre uma obra que não só ousa responder essa pergunta, mas que, vira a nossa concepção de história de cabeça para baixo. Ela oferece uma narrativa espiritual que reimagina toda a nossa jornada. Estamos falando de A Caminho da Luz, uma obra psicografada pelo médium brasileiro Francisco Cândido Xavier, o Chico, né? E atribuída ao espírito Emmanuel. E olha, é importante a gente já alinhar uma coisa. Nosso objetivo aqui não é fazer pregação, nem tentar convencer ninguém. A ideia é explorar a cosmovisão desse livro, entender por que essa narrativa é tão poderosa para tanta gente, tratando ela como um fenômeno cultural e filosófico fascinante. Exatamente. Em um mundo que muitas vezes parece, aleatório e brutal, A Caminho da Luz propõe uma visão radical de ordem, de propósito e, acima de tudo, de esperança. É como se alguém entregasse um mapa que conecta os pontos, sabe? Das pirâmides do Egito às crises de hoje, tudo sob uma ótica cósmica e, ao mesmo tempo, muito íntima. E a mensagem central é de tirar o fôlego. Resumindo de forma bem direta, a evolução da humanidade na Terra não seria uma sucessão de acidentes, mas um projeto pedagógico. Uma espécie de currículo escolar em escala planetária, sabe? Cuidadosamente supervisionado por uma comunidade de espíritos elevados. E com Jesus no papel, digamos, de reitor ou governador espiritual do planeta? É uma premissa ousada. Muito ousada. E é por isso que nossa análise hoje vai ser um mergulho para entender os pilares dessa visão de mundo. Não para provar ou refutar, mas para refletir sobre o que ela nos diz sobre propósito, sobre o porquê do sofrimento, sobre a fé. A gente quer extrair as lições que, independentemente da crença, podem inspirar um novo olhar para a vida. Certo. Então, por onde essa história toda começa? Imagino que não seja com o ser humano. De jeito nenhum. O ponto de partida é a própria criação do planeta. O livro descreve a formação da Terra não como um evento cósmico aleatório, mas como um ato deliberado. Emmanuel usa a imagem de uma comunidade de espíritos puros, que, sob a direção de Jesus, atua como um divino escultor. Um divino escultor. Isso. A criação da Lua para estabilizar o eixo da Terra, a solidificação da matéria, a composição exata da atmosfera. Tudo é apresentado como um trabalho de engenharia cósmica, um projeto inteligente. Ou seja, desde o primeiro momento, a obra já remove o acaso da equação. Geologia, biologia, tudo passa a ser visto como ato de intenção. Isso por si só já é uma mudança de paradigma gigantesca. Totalmente. Não é mais um planeta que aconteceu. É um lar que foi preparado. Precisamente. É uma releitura, poética do Gênesis, onde a natureza impessoal é substituída por uma providência amorosa e inteligente. E a implicação disso é profunda, né? Se o planeta foi preparado para nós, como uma grande escola, nossa relação com o meio ambiente muda. Deixa de ser uma relação de exploração. E passa a ser uma de pertencimento, de responsabilidade. Essa ideia, aliás, ecoa o conceito do logos, do verbo criador, que a gente vê em várias filosofias antigas. A ideia de uma inteligência por trás do caos aparente. Ok, o palco foi montado com propósito. Mas e os atores? Quem são os protagonistas dessa história? É aqui que a coisa fica, bem interessante. O livro introduz uma de suas ideias mais ousadas, quase uma ficção científica e espiritual. Sim, é um conceito que, realmente desafia a imaginação. Para explicar mitos universais, tipo o paraíso perdido, ou aquela sensação de que não pertencemos a este lugar, a obra propõe algo extraordinário. Imagina um grupo de universitários, brilhantes, mas extremamente arrogantes. Eles são transferidos para uma escola mais simples, mais rigorosa, para aprenderem sobre humildade.
Uma transferência interplanetária de almas? Exato! Milhões de espíritos de um mundo mais avançado, no sistema da estrela Capella, teriam sido exilados para a Terra por causa do orgulho. Ao reencarnarem aqui, há milênios, eles teriam dado origem ao que o livro chama de raças adâmicas, que formaram os 4 grandes troncos da antiguidade: arianos, egípcios, o povo de Israel e as castas da Índia. E a lembrança do mundo que eles perderam? Seria a fonte da lenda do paraíso perdido. Uau! Isso é uma reviravolta. A ideia de que a queda do paraíso não foi num jardim, mas é a memória de uma migração interplanetária é uma imagem muito poderosa. Mas esse conceito de raças adâmicas não é perigoso? Pode ser facilmente mal interpretado? Sem dúvida, e é crucial frisar isso, né? A obra não apresenta isso como uma tese de superioridade racial. Muito pelo contrário. É uma metáfora poderosa sobre a condição humana. Esses espíritos trouxeram um grande avanço intelectual, o que explicaria o salto de algumas civilizações, mas eles também trouxeram o defeito de fábrica que causou o exílio, o orgulho. Ah, entendi. E a história da humanidade a partir daí seria a longa e dolorosa jornada para curar essa ferida, para transformar o orgulho em amor. O pecado original nessa visão não é um ato, é uma condição psicológica a ser tratada. Entendi. Então, se esses exilados de Capella eram os alunos nessa escola, qual era o currículo? Como essa peça foi dirigida para ensinar a lição anti-orgulho? Aí a gente entra no que poderíamos chamar de roteiro da história. O livro atribui missões específicas a cada um desses povos. Como se fossem matérias diferentes na escola. Exato. O Egito, por exemplo, com aquela profunda saudade do mundo de origem, recebeu a tarefa de estudar a vida após a morte, a imortalidade da alma. A obsessão com as pirâmides seria um reflexo disso. E a Índia? A Índia recebeu a missão de explorar as profundezas da filosofia, da religião. Foram pioneiros nisso. Mas veja como o orgulho capelino sabota a missão. A espiritualidade se corrompeu no orgulho de castas, criando um sistema de segregação brutal. A mesma doença com sintoma diferente. Constantemente é o fio condutor. O povo de Israel recebe a missão de consolidar a fé em um Deus único, o monoteísmo. Uma tarefa monumental. Mas, de novo, o orgulho ataca. Ataca. A fé no Deus único se transforma em exclusivismo, na crença de serem o único povo escolhido, o que os impediu de reconhecer a mensagem universal e humilde de Jesus quando ele chegou. Então, a história, nessa visão, é uma repetição da mesma lição com roupas diferentes, até que a turma aprenda. E a Grécia e Roma é onde elas entram. Elas são a preparação do terreno para o evento principal. A Grécia, com a filosofia, a razão, a democracia, foi como se eles estivessem construindo o software intelectual para os futuros pensadores cristãos. E Roma? Roma foi a engenheira do mundo antigo. Com o direito, a organização, as estradas, eles não estavam só construindo um império. Na visão do livro, eles estavam, sem saber, construindo a rede de distribuição global para que uma ideia, o cristianismo, pudesse se espalhar. Essa ideia é fascinante. Subverte completamente o que a gente aprende. O direito romano não seria só um avanço social, mas uma ferramenta logística deliberada para um propósito espiritual? Exatamente. A história deixa de ser uma série de eventos e vira um projeto com um objetivo claro. Um grande palco pedagógico. E todas essas peças do quebra-cabeça preparam o mundo para o momento que a obra considera o clímax. O clímax. A vinda de Jesus. O divisor de águas. Totalmente. Na obra, Jesus não é só mais um profeta. Ele é o governador do planeta, o divino escultor que supervisionou tudo e que decide vir pessoalmente entregar a lição final e definitiva. O código moral do amor e da fraternidade. Para Emmanuel, a mensagem de Cristo marca o fim da infância espiritual da Terra. É o momento em que a humanidade recebe o diploma para começar a vida adulta. Mas espere um pouco. Se esse era o plano mestre, como a obra explica os desvios do cristianismo? O poder, a riqueza da igreja, a violência da Inquisição, isso não parece uma falha monumental no plano? Essa é uma pergunta crucial. E a resposta do livro é muito interessante. Ele não vê esses eventos como falhas da mensagem de Cristo, mas como falha humana em vivê-la. Ah, claro.
Demonstra justamente a força do orgulho e do egoísmo que a gente ainda carrega. A luz da mensagem foi entregue, mas as sombras dentro de nós resistiram e distorceram essa luz. A história do cristianismo, então, se torna o próprio campo de batalha. Entendi. Faz sentido. Agora, vamos trazer essa conversa para hoje. O livro foi escrito em 1938, né? Um momento terrível, às vésperas da Segunda Guerra. É um contexto de caos muito parecido com o que sentimos hoje. Como essa visão de história com propósito pode nos ajudar a navegar a turbulência atual? Ela oferece uma lente radicalmente diferente para enxergar o caos. Em vez de ver as crises como o fim do mundo ou como prova de que tudo deu errado, a obra as enquadra como provas finais. Aceleradores de aprendizado. Exatamente. Como uma crise numa empresa. É doloroso, mas força a inovação, força a cortar o que não funciona. A obra aplica essa mesma lógica a pandemias, guerras, colapsos sociais. São catalisadores brutais que nos forçam a reavaliar nossos valores. Então o sofrimento nessa ótica não é um castigo, mas uma ferramenta de transformação. Uma alavanca. Perfeito. Ele deixa de ser um absurdo sem sentido para se tornar parte de um processo maior de depuração, de queima das nossas impurezas morais. Ok, vamos tentar sintetizar. Se a gente tivesse que extrair as ideias mais transformadoras desse livro, as que realmente viram nosso pensamento de ponta cabeça, quais seriam? Bom, eu diria que a primeira é: a história humana não é um acidente, mas um projeto, um roteiro com um objetivo final. Uma segunda ideia, para mim, é a de que nossos defeitos, como o orgulho, não são uma mancha, mas uma espécie de herança cósmica. Uma lição específica para esse grupo de almas. E isso nos torna colegas de classe, sabe? Ótimo ponto. A terceira seria que nenhuma cultura falhou. Cada uma, mesmo com seus erros, cumpriu sua parte e entregou uma peça necessária para o quebra-cabeça da evolução. E por fim, a quarta, as crises coletivas não são o apocalipse, mas provas de aceleração. Os exames finais que nos forçam a passar para o próximo nível. Perfeito. Agora, é importante também fazer uma análise respeitosa, mas crítica. A grande força da obra é, sem dúvida, oferecer essa narrativa épica e consoladora. Ela inspira esperança. E os pontos de atenção? O principal é lê-la como o que ela se propõe a ser, uma interpretação espiritual e metafórica, não um documento científico. E ideias como a das raças adâmicas precisam ser compreendidas em seu contexto simbólico, né? Fora dele, podem ser perigosamente distorcidas. Pensando em tudo isso, A Caminho da Luz sugere que o planeta está numa grande fase de transição, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E se o caos que vemos hoje não for o fim, mas as dores do parto de uma nova era? Um convite para que cada um de nós escolha ativamente de que lado da construção quer estar. Que a gente possa encontrar paz na certeza de que não estamos à deriva em nossa jornada. Que a luz da compreensão ilumine nossos passos, transformando nossos desafios em lições e nossa dor em força para seguir adiante. E talvez quando as dificuldades do dia a dia parecerem grandes demais, seja um problema no trabalho, um conflito na família, a gente possa lembrar dessa perspectiva. Cada obstáculo pode ser visto não como um castigo, mas como uma matéria no nosso currículo pessoal. Uma oportunidade de aprendizado no nosso próprio caminho da luz. Cada gesto de perdão, cada ato de bondade é um passo que a gente dá em direção a esse futuro mais fraterno que o livro nos convida a construir. Começando exatamente onde estamos, dentro de nós.